Abra a Bíblia, por favor. Eu prometi a vocês que traria um estudo para vocês nessa noite. E eu quero ler um texto, e ele é bem conhecido, mas nós vamos extrair daqui algo muito precioso. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo de número 33. Nós vamos ler até o 41. 33 ao 41. Podemos ler, amém? Vamos lá, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Olha que coisa interessante. Conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, já era tarde, e Jesus disse: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, tu não te importas que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até o versículo 41. A igreja pode dizer amém? Muito bem. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, um texto muito falado, não é verdade? Mas esse texto nós podemos compará-lo com a nossa vida, não só com a igreja. Ele pode ser comparado também com a igreja, mas nós podemos compará-lo com a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, ela é uma viagem do tempo para a eternidade. Ela é uma viagem que acontece, e cada dia que passa, cada dia que nós rompemos, cada dia que nós avançamos, nós estamos caminhando para um fim cujo qual pode ser um fim glorioso ou pode ser um fim tenebroso. Pode ser um fim glorioso ou um fim tenebroso. O que vai determinar o fim? O que vai determinar o fim é o dia de hoje. O que vai determinar o fim que eu tenho e o fim que você tem é a maneira como nós vivemos a nossa vida no dia de hoje. Você não será olhado por Deus por quem você era. Você vai ser olhado por Deus por quem você é. Como assim, pastor? É simples, gente. Não adianta nada eu ter sido uma boa pessoa no ano de 1980. Existem pessoas que dizem assim: ah, pastor, no ano de 1900 e não sei quanto, eu era uma boa pessoa, eu era um homem cheio de Deus, eu era uma mulher cheia de Deus, eu orava e o diabo fugia, eu orava e as pessoas eram curadas, eu tinha Deus na minha vida, o diabo corria de mim, aonde eu chegava tinha uma pessoa perturbada, logo aquela pessoa era liberta. E aí eu pergunto para vocês: Deus, será que Ele está preocupado com isso? Se hoje eu não for a mesma pessoa, será que
Deus, quando Ele olha dos céus, e se hoje Ele enviasse o seu Filho Jesus e o fim das coisas acontecessem, será que Ele me eximiria do dia de hoje por aquilo que eu fui? Eu pastoreio, por exemplo, há 21 anos. Já houveram tempos na minha vida em que eu orei mais, já houveram tempos em que eu orei menos, já houveram tempos na minha vida em que eu jejuei mais, já houveram tempos em que eu jejuei menos. Eu me lembro que no início do meu ministério, na minha jovialidade, eu virava madrugadas em oração no monte, e eu saía do monte e ia direto para a igreja, na parte da manhã trabalhar. Ah, pastor, o senhor não ficava cansado? Claro que ficava, mas a minha jovialidade me permitia fazer esse tipo de sacrifício, passar a madrugada orando no monte, lá no meio do mato, e aí saía de lá, pegava o meu carro, só falava com a minha esposa pelo telefone, ia direto para a igreja para dar atendimento, para efetuar o meu trabalho, tomava lá mesmo um banho, trocava de roupa. Hoje, há algum tempo, eu não faço mais isso. Quando vou para o monte, eu preciso ir, voltar a tempo para poder descansar um pouco, porque o outro dia é fadigante, já não tenho mais a mesma vitalidade, a mesma jovialidade. Uma vez ou outra, sim, até acontece de virar direto por uma necessidade, mas não como era no passado. Porém, o que eu não posso é deixar definitivamente a vida espiritual afrouxar. Por quê? Porque eu não serei olhado, observado por Deus por aquilo que eu fui, e sim por aquilo que eu sou. Hoje nós estamos aqui, vamos prestar um culto a Deus como estamos prestando. Estamos entregando uma oferta ao Senhor de culto. Já adoramos o nome dEle, colocamos no altar a nossa oferta de adoração. Colocamos no altar a nossa oferta de oração. Agora estamos colocando no altar a nossa oferta de devoção a Deus e ouvindo a sua voz, os seus direcionamentos. Quando acabarmos, vamos colocar no altar a nossa obediência ao Senhor mediante a sua palavra. E quando formos para nossa casa, vamos continuar no altar praticando aquilo que ouvimos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sempre fala. A nossa vida é essa viagem o tempo todo. E nós não podemos perder isso de vista, porque era isso que Deus, através do seu Filho Jesus, Ele queria ensinar para o povo que o cercava e também para os seus discípulos. Veja que o versículo 33 diz que com muitas parábolas semelhantes, o Senhor expunha a palavra, conforme permitia a capacidade daqueles que ouviam. E não só isso, às vezes, sem parábolas, o Senhor não lhes falava. Quando Ele tinha alguma coisa que Ele precisava ser direto e incisivo, diz o texto aqui, que Ele chamava os seus discípulos em particular e lhes explicava. E aconteceu um fato muito interessante, que é o fato da tempestade, que todos vocês conhecem. E diz a Bíblia que a tempestade é um dos quadros de provações da nossa vida. Um dos quadros de provações da nossa vida são as tempestades. Mas a Bíblia diz também que quando essa tempestade ela veio e os discípulos estavam no meio do mar, diz a Bíblia que o Senhor estava com eles. E o Senhor, segundo o entendimento da Bíblia, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso piloto. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor é o seu piloto, Ele é o seu comandante. Você já viu aquele adesivo que algumas pessoas colocam nos carros escrito assim, eu guio, mas Deus dirige? Como é que é? Dirigido por mim, guiado por Deus. Não é um negócio assim, dirigido por mim, mas guiado por Deus. Isso quer dizer o quê? Que Ele é o seu piloto, Ele é o seu comandante. Você anda, você vai, você faz, mas Ele é quem determina, Ele é quem dá a última palavra, Ele é quem direciona. E como é bom quando a gente tem a convicção de que a nossa vida ela é direcionada e dirigida por Deus.
mesmo no meio das provações, porque diz a Bíblia aqui que os discípulos acabaram se enfiando numa tempestade. Então, quando eles se enfiaram na tempestade, diz a palavra de Deus que Jesus estava no barco. E por que esse barco ele não se rompeu? Diz a palavra também que o barco parecia que ia afundar. Por que o barco não se rompeu? Porque, na verdade, Jesus, ele também se apresenta não só como comandante, mas ele se apresenta também como bússola. Bússola. Para que serve uma bússola, gente? Uma bússola serve para nos direcionar. Uma pessoa está em alto mar, não vê terra, não vê ilha, não vê nada, mas ela é guiada por uma bússola. O piloto do avião, ele está lá no alto, no meio das nuvens, ele não enxerga nada, ele não enxerga ninguém, mas ele sabe para onde ele está indo, ele sabe para que estado ele está indo, ele sabe em que cidade ele vai pousar, qual é o aeroporto que ele tem que descer. Por quê, gente? Porque ele é guiado por uma bússola. Aparelhos direcionam espiritualmente falando. Quem é a nossa bússola? Quem é o nosso direcionador? Quem é que te guia? Quem é que te direciona? Quem é que comanda a sua vida? Quem é que diz para você vai e você vai? Quem é que diz para você para e você para? Quem é que diz vem e você vem? Anda, você anda? É o Senhor. E quando o Senhor é o seu comandante, é o seu piloto, é a sua bússola, você não precisa se preocupar com a tempestade, amém ou não? Então a lição que nós encontramos aqui é que essa bússola, esse comandante, esse piloto, ele tem um lastro de estabilidade indizível. Muitas vezes você não entende, você não sabe, mas Deus, através da sua palavra, Ele te dá lastro de vida. Quando você pensa que tudo vai por água abaixo, que as coisas não vão dar certo, que tudo vai dar errado, você precisa lembrar: ei, eu estou numa grande embarcação, eu estou no barco de Deus, eu estou caminhando no direcionamento do Senhor. Ele é o meu piloto, Ele é a minha bússola, Ele é o meu comandante, Ele tem o lastro da minha vida. Eu não tenho que me preocupar, ainda que a tempestade venha, ela pode até bater no meu barco, ela pode até jogar água para dentro em algumas situações, mas se Ele é o comandante, se Ele é o piloto, se Ele é a bússola, logo eu estou seguro. Então, nós precisamos olhar para isso. Por quê? Porque uma coisa interessante também é que todo barco tem uma coisa chamada âncora. Todo barco tem uma. E para que serve a âncora, gente? A âncora, ela serve justamente para o que explica a própria palavra, para ancorar, para segurar o barco, para que o barco não seja içado, não seja lançado, não seja remetido às pedras, para que ele não seja jogado de encontro aos corais. Ninguém consegue dar estabilidade a um barco se ele não tiver uma âncora. Nós estávamos agora, nesses dias de férias que nós tivemos, nós fomos fazer um passeio em São Sebastião, e o rapaz que estava levando a gente, nos levou a uma determinada ilha. E quando ele chegou naquela ilha, o mar estava muito bravo e batia muito. Então, quem pode, irmão, quem pode se joga na água e nada. Quem não pode tem que ficar esperando o barquinho. Então, eu fiquei esperando o barquinho, né? Tem uns e outros que pula e vai nadando, né? Mas tem uns e outros que esperam o barquinho. Aí, o interessante é que o comandante, para poder parar o barco, como estava muito bravo o mar, ele estava procurando alguma coisa, e eu não tinha percebido o que ele estava procurando, mas como ali é um ponto turístico, depois eu percebi que ele estava procurando exatamente um ponto aonde ele pudesse amarrar a sua âncora. E nós começamos a conversar, e ele começou a me dizer, começou a explicar, ele falou assim: sabe por que eu estou procurando isso aqui? Porque aqui é um ponto muito perigoso. Aqui, quando a gente menos esperar, você vê como
as montanhas estão muito perto, as pedras, quando a gente menos esperar, o mar pode jogar o nosso barco de encontro a uma rocha daquela, e uma pancada é o necessário, é o suficiente para esse barco quebrar. Você está me entendendo, amém ou não? A minha vida e a sua, irmão, ela é exatamente assim. Nós somos frágeis. Uma pancada muitas vezes é o suficiente para nos quebrar. É por isso que nós precisamos estar ancorados em Deus. Ele é a nossa âncora. Ele não é só comandante, ele não é só o piloto, ele não é a bússola somente, ele não é somente o dono da embarcação, mas ele também é aquele que nos ancora, que nos segura, porque muitas vezes uma pancada é o suficiente para que a nossa embarcação ela venha a se quebrar, ela venha a se romper. E rompeu, meu amigo, não adianta, você pode pegar baldinho, você pode pegar o que for, a água, ela tem uma capacidade muito maior de invadir e afundar a embarcação do que a sua capacidade de tirá-la. Mas o que tem de interessante nesse texto? O que tem de interessante, gente, é exatamente isso. Tudo isso aconteceu na vida dos discípulos, mas Jesus estava no barco. E o interessante é que a Bíblia diz que eles estavam indo em obediência a uma ordem de Jesus, amém ou não? E às vezes a gente pensa assim, poxa pastor, eu estou em obediência à ordem de Jesus, por que essa tempestade veio? Irmão, a tempestade às vezes ela vem para mostrar para você que se Jesus está no teu barco, pode vir a tempestade que vier, fique tranquilo, Jesus está no barco. A gente começa a pensar, pastor, Deus falou um negócio comigo, eu fiz. Deus mandou fazer um voto, eu fiz. Deus mandou fazer um voto de santidade, eu fiz. Deus mandou eu fazer um voto econômico, eu fiz. Deus mandou eu fazer um voto de fé, de fidelidade a Deus, eu fiz. Mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Veio uma tempestade, veio uma ventania. Pastor, está difícil, a luta está grande. O Senhor está dizendo para você nessa noite, filho, não foi eu que falei, você não deu ouvidos à minha voz, você pode estar no meio do mar, você pode estar no meio da tempestade, saiba de uma coisa, o que te perturba não perturba Deus, o que tira a tua paz não tira a paz de Deus, o que desequilibra você não desequilibra Deus. Você pode estar sem dormir, você pode estar preocupada, você pode estar preocupado, você pode estar pensando como vai ser o dia de amanhã, mas eu quero dar uma novidade, uma notícia boa para você, uma novidade para o seu coração. Jesus, ele está dormindo na popa do barco com a sua cabeça no travesseiro. Sabe por quê? Porque o que te perturba não perturba Jesus. Ele é o comandante, ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós precisamos ter consciência disso. A sua obediência, muitas vezes ela pode até te levar por lugares aonde as ondas vão tentar te afundar, mas você precisa lembrar constantemente, Jesus está no meu barco. Primeira coisa, eles não foram para o mar por causa de uma ordem de Jesus? Sim ou não? Foi o Senhor Jesus que mandou, naveguem para outra margem. Versículo de número 35. Jesus disse, passem para o outro lado. Segunda coisa interessante, a atitude dos discípulos, inteligente, de fazer questão da presença de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Fizeram questão, Vivian, olha que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Rosana, Nete, pensa nisso. Fazer questão de levar Jesus com você, na sua embarcação. Em outras palavras, você está dizendo assim, se Jesus não vai, eu não vou. Se ele não pode entrar, eu não entro. Se ele não pode estar, eu não estou. Se ele não for comigo, ai de mim sair da presença dele. Eu preciso ter Jesus comigo. É ordem de Jesus? É. Mas Senhor, tu vai comigo? Então veja a inteligência dos discípulos. O mar está bravo. Imagina, gente, para pensar. Vamos fazer aqui uma piada gospel, né? Pedro deve ter se levantado e dito assim, rapaz, eu conheço de mar, esse mar não está para peixe não.
O dia hoje não está legal para botar barco em água, não. Jesus está mandando a gente ir para o outro lado, mas é melhor a gente esperar um pouco, porque o mar está bravo. Eu sou pescador, eu conheço de mar. E eles devem ter feito uma enquete entre eles ali. Pedro olhou para João, João para Tiago, Tiago para Levi, para Filipe, para André. E formou-se aquele questionamento. E de repente um deles lá, que eu não sei quem foi, a Bíblia não diz, também não é da minha conta. Mas olha só, um deles deve ter dito assim: vamos fazer o seguinte, pô, se ele estiver querendo botar a gente numa furada, vamos colocar ele no barco. Pronto. É simples, pastor Serginho. Se eu acho que eu estou entrando numa furada, pastor Fábio, presbítero Anderson, eu tenho que fazer o quê? Jesus, vem comigo. Senhor, tu está comigo nesse propósito? Tu está comigo nesse projeto? Tu está comigo nessa decisão? Estou contigo, meu filho. Ele não vai se enfiar lá dentro da água para morrer. Eu tenho certeza absoluta. Então, se ele está no barco, a certeza de que nós vamos chegar do outro lado, ela é de 100%. A certeza de que as águas da vida não vão nos afundar é de 100%. A certeza de que a tempestade não vai quebrar a minha embarcação, ela é de 100%. Agora o problema, gente, é que tem um monte de gente brava, tem um monte de... Está cheio de gente corajosa, está cheio de gente aí desafiando Deus. Não, eu vou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Para que eu estudei? De matemática eu entendo, de cálculo é comigo mesmo. Mas tu esquece, filho, que na conta de Deus, 1 mais 1 não são 2. Nem 1 mais 2 são 3. Na conta do Senhor, 1 mais 1 são 1. 1 mais 2 também são 1. É por isso que ele diz assim: eu, o Pai, nós somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Por quê? Porque na conta de Deus, ela nunca é igual à sua conta. Os cálculos de Deus nunca são igual aos seus cálculos. O caminho de Deus nunca é igual ao seu caminho. Os pensamentos de Deus nunca são iguais aos nossos pensamentos. Por isso a inteligência dos discípulos de dizerem assim: eu quero saber? Cheguei a uma conclusão. Vamos colocar ele no barco também. Senhor, você se importa de ir com a gente? Não. Gente, fica tranquilo, Jesus está aí, está no barco. Ainda que você não entenda, os discípulos, ainda assim, sabendo que Jesus estava no barco, eles ficaram apavorados. Foram lá acordar o Senhor, né? Senhor, você não se importa? Você não está preocupado? Você não está vendo? Você não se importa que a gente vai morrer? Por quê? Porque às vezes um acontecimento perigoso, ele quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar a nossa confiança, mesmo quando estamos com Jesus. Amém, gente? Quarto, o que o Senhor vê no meio desse texto? O Senhor tem uma visão tranquilizadora. Por que o Senhor tem uma visão tranquilizadora? Porque o Senhor dorme na tempestade. Enquanto a gente acha, aquele irmão, rapaz, poxa, o pastor está sempre sorrindo, aquele irmão parece que não está ligando para a vida, o barco está quase rachando, a família está quase se perdendo, parece que não está ligando para nada. Não, filho, não é nada disso. Essa pessoa ela é assim porque ela sabe que Jesus está no barquinho dela, porque ele sabe que Jesus está no barquinho dele. Então, a visão que tu tem é a visão do problema, a visão que ele tem é a visão da luta, é a visão da dor, é a visão da tempestade, é a visão da água invadindo o barco. Mas a visão do crente fiel a Deus é uma visão tranquilizadora. Se ele dorme, é porque nós podemos descansar nesse momento. Eu posso descansar. Não tem preocupação, eu posso descansar. Às vezes a visão é assim, gente, ela é contrastante. Os discípulos assustados, o Senhor dormindo. E a pergunta que vem é exatamente essa que nós acabamos de fazer. Uma pergunta que ela vem embasada de dúvida, versículo 38. Uma pergunta embasada de preocupação. Não te importas que a gente morra? O Senhor não se importa que a gente pereça?
E a resposta de Jesus é uma só. Ele vai lá, levanta, tranquilão, acalma a tempestade, aquieta o mar. Ele repreende, diz a Bíblia, ele repreende a tempestade, aqui o versículo de número 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Repreende até mesmo os seus discípulos, uma repreensão merecida. Por quê? Porque Jesus, gente, Ele sabe o que faz. Jesus, Ele sabe como trabalha. Jesus, Ele está no controle, não se preocupa. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está no controle. Ele não perdeu você de vista, Ele não perdeu a sua casa de vista, Ele não perdeu o seu ministério de vista, Ele não perdeu o seu chamado de vista, Ele não perdeu você de vista. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está trabalhando. A sua capacidade, por maior que seja, ela jamais vai conseguir entender ou atingir a capacidade do Mestre. Então nós precisamos também descansar com Ele. Por quê? Porque o final sempre será abençoador. O que o Senhor fez? O Senhor produziu nos seus discípulos responsabilidade e temor por Ele e pela sua palavra. Veja o que essa tempestade produziu. Meu amado, minha amada, irmão, irmã querido, preste atenção numa coisa que o Espírito Santo está te dizendo aqui. Você precisa aprender a perceber o que é que as tempestades elas querem produzir na sua vida. Você não vai se acabar desse jeito. Tem uma canção, eu não sei de quem que é, aquela música, não sei se você lembra disso, aquela canção que o cara canta assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem é? Marquinhos, né? Marquinhos Gomes que canta: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. Tem a fé de Abraão. Veja bem, gente, é mais ou menos isso. Quem tem promessa de Deus, você não tem que perguntar para quê. Você tem que perguntar o que Deus está querendo te ensinar no meio dessa tempestade. Porque veja o versículo 41. A Bíblia diz assim: e eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Caramba, para pensar, gente, porque a Bíblia você só entende quando você analisa ela desse jeito. Quem é este? Como é que pode um discípulo perguntar quem é o seu mestre? Como é que pode uma pessoa que andava com Jesus, via ele curar, via ele, meu Deus do céu, o Senhor havia acabado de curar uma leva de gente. Quando atravessar o mar, o Senhor vai fazer milagre de novo do outro lado, vai multiplicar peixes e pães. E os caras, por causa de uma tempestade, eles estão perdendo de vista quem é o seu Senhor. Aí eles falam assim: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Cheios de temor, possuídos de temor. Veja o que essa situação produziu neles. Diga comigo: temor. Temor, gente, é algo diferente de ter medo, tá? Temor é algo diferente de ter medo. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. O diabo é que produz esse tipo de sentimento, medo, que coage as pessoas, que oprime as pessoas, que quer levar as pessoas à escravidão. Deus, ele não quer escravos, ele quer servos. Embora a palavra servo na sua raiz, do seu original, ela queira dizer também escravos, mas se o pai quisesse robôs, androides, pessoas cujas quais fossem marionetes nas suas mãos, ele não tinha nos dado o direito do livre-arbítrio. Então Deus está procurando pessoas que o temam. Deus está procurando pessoas que o temam, que tenham temor a Deus e a sua palavra. Eu encerro aqui essa ministração dizendo para você que se as tribulações e as tempestades da vida não produzirem temor em você, nada mais vai te fazer temer a Deus. Por que hoje em dia, gente, as pessoas querem chutar Deus para o alto?
Por que hoje em dia, gente, as pessoas seguem direcionamentos de revistas, seguem direcionamentos de horóscopo, seguem direcionamentos de cartas, de tarô, frequentam adivinhadores lá fora, gastam dinheiro, vão fazer despacho e não têm temor a Deus? Quando é Deus, eles falam mal, tira sarro. As pessoas fazem piada com Deus, com Jesus, com o Evangelho, com o crente. Mas quando é com a vida, com circunstâncias da vida, não brinca com isso não, hein? Não pega nesse negócio aí não, que senão vai perebar a mão. Tem um negócio vermelho ali, tem um laço amarrado ali, pula por cima. Olha para ele, faz a cruz, está amarrado. Por que as pessoas têm medo e não têm temor a Deus? Porque às vezes ainda não passaram por um vento no meio do mar, aonde eles precisaram do agir sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, porque é no meio da tempestade que Deus se levanta e trabalha em teu favor. Aí então você vai dizer como os discípulos disseram: este só pode ser alguém diferente. Aí você vai ter temor ao Senhor, porque, gente, vou falar uma coisa para vocês: Deus está procurando nesse tempo, sabe o quê? Deus está procurando nesse tempo pessoas que temam a Ele, que temam a Sua palavra, que temam a Sua presença, que temam a Sua glória, que temam a manifestação do Seu Espírito, que respeitem Ele como Deus, como Senhor, que respeitem a Sua palavra. Às vezes eu sinto saudade de algumas coisas, gente, e aqui eu não quero ser saudosista e nem um homem retrógrado não, mas eu quero dizer para vocês que às vezes eu sinto saudade de algumas coisas, sabe? Algumas coisas, por exemplo, eu me lembro na igreja, quando eu era criança, eu às vezes comento isso aqui, eu falo com os diáconos, falo com a liderança, falo com os pastores, a gente fala em reunião mensal. Por exemplo, vocês querem um exemplo? Antigamente, gente, quando se abria a Bíblia na igreja, fosse para pregar ou fosse para fazer a leitura oficial, gente, ninguém se mexia, ninguém nem respirava, havia um temor, porque a palavra de Deus, é a boca de Deus, é Deus que está falando. Hoje em dia, gente, eu passo mal, vocês não têm noção como eu passo mal, eu fico me controlando, eu tenho vontade de pular desse altar aqui, muitas vezes, e pegar um pelo pescoço, tamanho descaso com Deus, com a palavra, está lendo a palavra, o Senhor está falando, e o cara está para lá, sabe, como se estivesse na Marquês de Sapucaí, entendeu? E nem lá as coisas podem ser de qualquer jeito, porque se a pessoa fizer de qualquer jeito, a escola de samba perde ponto, perde nota, nego manda matar. Mas quando eu falo sobre isso, irmãos, parece que eu sou retrógrado, parece que eu sou um antiquadro, mas não é isso não, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a primeira coisa que Elias fez, quando ele precisou de uma resposta de Deus, foi consertar o altar. Por quê? Porque Deus não se manifesta naquilo que está quebrado, perceba isso. E a gente precisa entender isso, irmãos. E não é você ser quadrado, não é você ser antiquadro, é você honrar a Deus, é você honrar o Senhor, porque você quer ser honrado por Ele. Por que nós estamos aqui? Primeiro, porque queremos ser salvos, não queremos ir para o inferno, amém ou não? É a primeira coisa. Por que estamos aqui também? Porque amamos a Deus, aprendemos a amá-lo, porque Ele deu o Filho dele na cruz do Calvário por nós. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque nós sabemos que só há vida eterna em Jesus, amém ou não amém? Amém. Estamos aqui por quê? Porque nós sabemos que só nele nós temos vida e vida em abundância, amém ou não amém? Mas o que acontece, gente, com muitas pessoas? O que acontece com as pessoas, gente, é que as pessoas, na hora de serem tratadas por Deus, elas querem ser tratadas como filho, mas na hora de tratarem Deus, não querem obedecê-lo como pai. Então essa é a minha preocupação. Às vezes o temor, ele só vem quando o seu barquinho está no meio do mar, a tempestade bate de tudo quanto é lado, parece que vai quebrar, aí a pessoa lembra: não, Jesus está na minha vida, eu tenho buscado, peraí, deixa eu falar com Ele. Aí o Senhor se levanta, fala: peraí filho, é um milagre que você está precisando? Peraí, toma um milagre aqui, pá,
Deus entra com ação sobrenatural, faz o milagre. Aí a pessoa fala: rapaz, esse negócio de Jesus não é que dá certo mesmo? Esse negócio de Deus, não é que oraram lá e deu certo? Oraram e Jesus curou? Olha, não é que jejuou e o negócio aconteceu? Aí vem o temor. Mas o ser humano que não permanece em Jesus e Jesus nele, o que acontece? Não é temor, é medo. E o medo é uma coisa que dá e passa. E quando passa, a pessoa se comporta assim, ó. Será que foi Jesus mesmo? Mas eu tenho me esforçado tanto, eu tenho feito por onde, eu tenho, sabe? Então, irmãos, eu vos aconselho nessa noite em nome de Jesus. Temam a Deus e lembrem-se, se você tem andado em obediência a Jesus, às suas ordens, não se preocupe, você pode estar no meio da tempestade que for, Ele é Senhor para te proteger, porque você está em obediência a Ele. Segundo lugar, leve Jesus com você, aonde você for. Se Jesus não puder ir com você, não vá você também não vá, não entre sozinho, não vá. Ore: Senhor, se o Senhor não pode ir comigo ali, Senhor, eu também não quero ir, porque sozinho eu não quero andar, sozinho eu não quero ficar. Não perca isso de vista. Se o Senhor não estiver com você, não vá. Lembre-se sempre, Jesus, Ele sempre tem uma resposta maravilhosa para te dar. Ele sempre tem a palavra que acalma. E ainda que Ele te repreender em algum momento, não se aborreça com Ele. Ele está querendo o seu melhor. Tema a Deus e você vai ver o temor de Deus, o que Ele vai produzir na sua vida. Você vai ver o que o temor de Deus vai produzir na sua casa. Você vai ver o que o temor de Deus vai produzir na sua vida. E no final, você vai perceber que Deus, Ele estava apenas querendo acrescentar a sua fé. Porque Jesus disse para os seus discípulos: vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Então, deixe Deus acrescentar a sua fé. Coloque Deus nas batalhas da sua vida. Deixe Ele ser o seu Senhor. Não tenha medo de Deus, tenha temor a Deus. Porque quem tem medo de Deus, minha gente, como eu disse, o medo ele vem e passa. Mas o temor não, o temor ele permanece. O temor ele faz você não querer andar sozinho. O temor ele faz você não querer se aventurar. O temor ele faz você querer ter Deus sempre no centro da sua vida. Faz com que você não tome atitudes premeditadas. Faz com que você não seja senhor da sua própria vida. Muito pelo contrário, você sabe que você é servo, que você precisa dele, que sem ele você não pode nada. Amém? Coloque Deus no barco da sua vida. Feche os seus olhos.